Meus queridos, o que você tem feito pelo próximo? O que você tem feito pelo próximo? Sobre isso que vamos falar hoje. Tertuliano é considerado um pai da igreja. Viveu meados do século II, início do século III, e ele escreveu alguns livros. Ele era muito apologeta, ele defendia a fé cristã, tanto uma defesa interna, das heresias, mas também uma defesa contra os de fora. E ele escreve uma carta falando sobre a característica dos cristãos, da sua comunidade. A ideia da carta era rejeitar ou refutar algumas acusações lançadas contra os cristãos, e não só, mas também falar um pouco de como era aquela vida do cristão, de como o cristianismo, de como a igreja que ele fazia parte tinha feito bem ao povo, tinha feito bem ao reino de Deus e a próprias pessoas que não eram dela, que não eram da igreja, eram pagãos. E eu vou ler um trecho dessa carta que é relevante para o que a gente vai falar, e ele diz assim: existia também entre eles uma caixa comum, na qual cada pessoa dava lá quanto queria e podia, a sua modesta contribuição mensal, e fazia desta forma espontaneamente, sem nenhum constrangimento. Esses se constituíam os depósitos da comum piedade. Este dinheiro não servia para os banquetes, bebidas inúteis ou alimentos extravagantes, mas era alimento para os pobres, nas quais davam a sepultura aos necessitados, socorriam os meninos e as meninas privados de sustentação e da parte de seus pais, e também servia aquele dinheiro para servos exaustos pela idade, e também era dado aos náufragos. Como era uma comunidade que tinham presentes ações caritativas, ajudava também em nome da fé cristã os condenados às minas, os deportados nas ilhas ou relegados e banidos aos cárceres. Isso é final do século II, 190 por aí. Mais na frente, no século IV, o imperador Juliano, ele tem uma observação famosa, escrevendo a um amigo. Ele diz assim: é uma vergonha que esses galileus, conhecidos cristãos, é uma vergonha que esses galileus, além de sustentarem os seus próprios pobres, ainda sustentem os nossos, enquanto aqueles a quem chamamos de nossos mendigam de nós. Cuidado com os menos favorecidos sempre foi um aspecto importante da igreja do Senhor. E a gente está falando aqui de 150 anos depois da morte de Cristo, uns 200 e poucos anos depois, ou seja, o início da igreja. E aí eu pergunto, de onde esta igreja, de onde estes homens, estes irmãos tiraram essas ideias? Certamente a vida de Jesus, certamente os ensinos dos apóstolos foi fundamental para que estes homens criassem projetos, para que esses homens fossem piedosos no sentido de serem misericordiosos com aqueles que precisavam. É óbvio que aqui, já no final do século I, já nós temos todos os livros do Novo Testamento escrito, e também do Antigo. Então, certamente eles também, inspirados nessas palavras, nos ensinos de Jesus e dos apóstolos que nós veremos aqui, criaram ou foram inspirados a fazerem obras de misericórdia. O que nós precisamos voltar, meus queridos, ou ter como referência para as nossas vidas, não é um político, não é um partido político. Não precisamos ir atrás de partidos políticos ou de pessoas que se dizem salvadoras da pátria. Na verdade são pseudo e falsos salvadores. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para a Bíblia, e para o testemunho da igreja também. Temos belíssimos testemunhos ao longo da história de homens, de mulheres que, inspirados nas Escrituras ou iluminados pelas Escrituras, devotaram sua vida a ajudar aqueles que mais necessitavam. Há 15 dias nós iniciamos uma minissérie de 2 capítulos. A primeira nós falamos no domingo retrasado. O nome da série é Justiça Generosa, baseada no livro Tim Keller, Justiça Generosa. E na nossa primeira mensagem nós falamos sobre a necessidade que nós temos de sermos parecidos com Deus, necessidade que temos de parecermos com o caráter de Deus no que diz respeito à sua justiça,
para os mais vulneráveis. Nós aprendemos que a palavra justiça na Bíblia, no hebraico, que é mishpat, ela vai muito além do que aquela ideia de punir o transgressor de forma que ele merece ser punido, de forma isenta, não importa quem causou o dano, ele tem que ser punido. Isso é um aspecto da justiça, e nós facilmente entendemos isso. Mas nós aprendemos na mensagem passada que justiça, que mishpat, também tem um aspecto que é dar à pessoa aquilo que é devido a ela, no que se refere à proteção, no que se refere a cuidado. Esse é um aspecto da justiça de Deus também. Não só de punir os que serão punidos e que deverão ser punidos, de dar ao ímpio, ao que deve ser condenado, a condenação. Isso é justiça, é dar ao outro aquilo que ele merece, no sentido de punição. Mas justiça também tem esse outro aspecto, de dar ao outro aquilo que ele merece, no sentido de proteção e cuidado. Isso está claro no sermão que nós expomos aqui há 15 dias atrás. Se você perdeu, está gravado, é só assistir o culto ou o sermão. E aí nós passamos rapidamente. A nossa proposta nesses dois sermões são sermões mais temáticos, né? Então, nós passamos rapidamente pelo Antigo Testamento, mostrando como o próprio Deus, expressando o seu caráter ao fazer as suas leis, ele deixa claro que a igreja, que o seu povo naquela época deveria ter cuidado para com os mais necessitados. E as leis do Senhor, nós chamamos de leis civis. É óbvio que essas leis civis, que tinham a finalidade de regular a sociedade civil de um Deus que era o rei do seu povo, que era uma nação teocrática, onde Deus ditava as leis. Aí eu até falei, hoje em dia não existe nenhuma nação teocrática. O povo de Israel não é mais o povo de Deus, a igreja de Deus é o povo de Deus. Então nós não temos mais essa relação de um Deus que dita leis civis. Claro, isso ficou claro no que nós falamos, mas nós não podemos ignorar a verdade de que essas leis de Deus refletem o seu caráter, e que nós podemos extrair princípios valorosos para a nossa vida hoje. Isso é tão verdade que nós vamos ver agora como no Novo Testamento o próprio Cristo e os discípulos, os apóstolos, eles refletiram esse caráter de Deus do Antigo Testamento. Nós vamos ver isso claramente, e nós vamos passar um pouco pelo Novo Testamento em alguns versos, e vamos finalizar o sermão falando um pouco objetivamente sobre a parábola do bom samaritano. Vamos então, nesse momento, orar ao Senhor para que Deus nos ajude a falar da sua palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que já foi feito aqui, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas canções, pela leitura da tua palavra, Senhor, pelos dízimos e ofertas, mas queremos pedir agora que o Senhor possa falar aos nossos corações. Aquieta a nossa alma, tira qualquer distração da nossa mente, possamos estar atentos, cativos à tua palavra, e ela possa produzir vida em nós, ela possa nos incomodar ao ponto disso fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto e produza frutos para a tua glória, não para a nossa glória, Senhor. Me usa como instrumento em tuas mãos, apesar de quem eu sou. Assim eu te peço e eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Quando olhamos para Cristo no Novo Testamento, nós vamos ver claramente, que Ele não deixou de lado a preocupação que o Deus Pai revelou claramente, como vimos, com os pobres, com os mais necessitados, com os marginalizados. De forma alguma, Jesus fez isso. Quando os discípulos de João Batista chegam para Jesus para perguntar se ele era o Messias, o que é que Jesus responde? Está lá em Mateus capítulo 11, verso 4: Ide contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Nós vemos aqui, claro, que Jesus pregou não só para os pobres, mas a Bíblia faz questão de muitas vezes deixar claro que esse povo que é mais marginalizado, excluído, Jesus tinha uma certa preferência por eles. Isso é claro na Bíblia, claro. Aqui Jesus ressalta isso, de que o Deus encarnado está preocupado em anunciar o Evangelho para estes. Jesus, quando encarnou, Ele não encarnou num palácio,
Poderia ter nascido num palácio real, óbvio, mas ele não nasceu no palácio. Ele foi morar e habitou entre os pobres. Ele viveu e comeu entre os pobres, entre os marginalizados da sociedade. Ele mostra um grande respeito pela mulher, que naquela época era assim, de certa forma, alguém que vivia à margem da sociedade. Ele, como um mestre, era impensável um mestre se deter para ensinar uma mulher, para falar com a mulher. E Cristo rompe essas barreiras sexistas da época. A mulher era assim, alguém que era considerado marginalizado. Por que não falar, por exemplo, dos leprosos? Existia alguém mais pária na sociedade do que um leproso, que logo detectado com lepra era excluído do templo, era excluído da família, era excluído da sociedade. E Cristo não só pregou para os leprosos, mas Ele tocou nos leprosos. Isso mostrando a sua sensibilidade. Ele cura leprosos, como Ele bem disse para os discípulos de João. As primeiras testemunhas do nascimento de Jesus foram pastores de ovelha, pessoas marginalizadas. O testemunho deles não era nem tão considerado, tanto quanto das mulheres, que também não era tão considerado na época. E quando Jesus ressurge dentre os mortos, para quem Ele apareceu a primeira vez? Mais uma vez aqui, mulheres, pessoas marginalizadas. O nosso Cristo também mostrou compaixão pelos ricos. Temos que ser honestos. Sim, tem Zaqueu, por exemplo, José de Arimateia, um homem de posses, inclusive cedeu até um túmulo para Jesus ser sepultado nele. O próprio Mateus, que era cobrador de impostos. Jesus também sim, porque o evangelho, ele é sim um evangelho que deve ser pregado para todas as pessoas indistintamente. Mas o que nós não podemos negar é que Cristo estava muito mais próximo, muito mais, eu diria, íntimo dos pobres do que com os ricos. E você vê uma coisa interessante, é que o aspecto profético de Cristo, ele tem uma semelhança em algum sentido com os profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, quando a gente olha para Isaías, Jeremias, Zacarias, a gente vê de vez em quando estes homens denunciando o povo de Deus, porque o povo de Deus estava esquecendo ou negando o direito, ou negando a justiça aos marginalizados. Aqueles 4 vulneráveis da sociedade: órfão, viúva, estrangeiro e os pobres. Muitas vezes nós vamos ver isso. Então, Isaías 1, por exemplo, verso 15 a 17, diz assim: quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos de vós. As vossas mãos estão cheias de sangue. Aprendei a praticar o bem, buscai a justiça. A palavra justiça aqui é mishpat. Acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Lá, em Isaías 58, diz: por acaso não é esse o jejum que escolhi? Que solte as cordas da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedace todo jugo. Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que vistas o nu, o cubras e não deixes de socorrer o próximo? Veja que Jesus, lá em Marcos 12, vai dizer assim: cuidado com os escribas, eles devoram as casas das viúvas, e para disfarçar fazem longas orações, eles receberão condenação muito maior. Vê que Jesus está fazendo uma denúncia, tanto quanto o profeta Isaías fez. Então, esse aspecto profético de Jesus também vai trazer à tona essa ideia de que as nossas observâncias religiosas excessivas, muitas vezes, religiosidade demais, muitas vezes, mostra insensibilidade com os grupos vulneráveis. E a gente vai ver isso na parábola já já. Religiosidade demais, muitas vezes, mostra insensibilidade para com os grupos mais vulneráveis. E Jesus vai falar isso, e que se aproxima muito mais do Isaías 58, num texto conhecidíssimo do Mateus 25. Quero que vocês abram a Bíblia em Mateus 25, capítulo 25, verso 31, para vocês verem que se aproxima muito com o que nós lemos agora de Isaías 58. Mateus 25, diz assim, verso 31: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer; tive sede, me deste de beber; era forasteiro, e me hospedastes; estava nu, e me vestistes; enfermo, e me visitastes; preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. Lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O termo que Jesus usa aqui, irmãos, é importante ressaltarmos que ele está fazendo referência, quando ele fala pequeninos irmãos, ele está fazendo referência aos da comunidade da fé, tá? Aos da comunidade da fé. Então, Cristo diz: nessa nova comunidade, na comunidade da igreja, na comunidade da fé, não é possível, ou não deveria ser admissível, que um irmão estivesse passando fome e a igreja não o assistisse. É isso que ele está falando. É impossível, inadmissível que um irmão estivesse doente e a igreja não assistisse. Estivesse preso, e naquela época, sobretudo, era muito comum isso, né? Com a perseguição que vai acontecer mais à frente, e não visitaste. Isso era inadmissível. Jesus não está dizendo que você, para se salvar, tem que fazer isso. Ele não está dizendo isso, meus queridos, como inclusive alguns interpretam, né? E daqui sai um monte de heresia. Ele não está dizendo isso. Mas o que ele está dizendo é que se uma vez você foi alcançado pelo Evangelho, você foi salvo pela graça de Deus, uma forma de você atestar essa salvação, de você demonstrar essa salvação, é se preocupando com os mais vulneráveis. É isso. Não é possível você dizer que é salvo, um irmão dizer que está com necessidade, e você dizer: ora que Deus vai providenciar, quando você poderia ser bênção na vida dele, quando a igreja poderia ser bênção na vida dele. É inadmissível. É alguém que talvez seja sensível demais para a religiosidade e insensível para a necessidade. E alguém assim tem que repensar a sua salvação. Não sei o que estou falando, é o próprio Cristo, porque as pessoas vão chegar diante dele e dizer: mas eu fiz milagres em teu nome, Senhor. Mas aparta de mim, eu nem te conheço. É possível que tenhamos pessoas aqui assim, que Deus pode usar para fazer grandes coisas, mas que estão redondamente enganados quanto à sua salvação, porque não conseguem revelar os frutos para o mundo. Porque a fé, ela nunca vem sozinha. A fé, como diz Calvino, ela tem que ser sempre acompanhada de obras. Tiago vai falar sobre isso. Meus irmãos, isso é tão verdade, tão importante, essa preocupação com os mais vulneráveis, que os apóstolos logo entenderam isso. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, a gente vai ver a igreja primitiva, e aí eu falo os apóstolos, tá? A partir dos apóstolos ali, preocupada também com os mais vulneráveis. Uma das últimas palavras de Paulo para a igreja de Éfeso, está lá em Atos 20, 35, diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados, e lembrar das palavras do próprio Senhor: mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando Paulo esteve em Jerusalém, ele diz assim na carta aos Gálatas: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, Pedro e João, né, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a deixa da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, e recomendando-nos o quê? Qual foi a recomendação de Pedro, Tiago e João?
somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, os apóstolos entenderam bem a mensagem de Cristo, a preocupação de Cristo com os mais vulneráveis, assim como o próprio Deus revelou no Antigo Testamento. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que essa ideia é uma ideia de toda a Bíblia, não é só uma ideia do Antigo Testamento, mas está claro para nós que também está no Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento não era um estado como o estado de Israel era antigamente, não era um estado, não era uma nação. A igreja agora é uma igreja gentílica, espalhada por todas as nações. Mas mesmo assim, os escritores, os apóstolos e o próprio Cristo reconheceu que havia princípios do caráter de Deus revelado na sua lei no Antigo Testamento que não poderiam deixar passar, não poderia haver uma omissão. Eles reconheceram a necessidade da justiça, reconheceram a necessidade da misericórdia, que estava lá na lei civil, sobretudo, mas eles, reconhecendo essas verdades, aplicaram essas leis na sua igreja, na sua comunidade, e fizeram muita diferença, conforme vimos o próprio imperador romano, Juliano, extremamente admirado com a piedade, com a misericórdia, melhor dizendo, com a graça daquela igreja. Tiago faz à luz dos profetas do Antigo Testamento, algumas condenações severas para aqueles que são mesquinhos em relação às suas riquezas. Diz ele lá no capítulo 5, verso 3: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vocês mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, e tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Até parece Isaías falando aqui, Jeremias falando, Amós falando. Vê o mesmo princípio, a mesma ideia de um profeta levantado para denunciar a injustiça, para denunciar o povo que não tem sido misericordioso. O próprio Tiago vai dizer no capítulo 1, verso 27, a religião pura e sem mácula diante do nosso Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, meus queridos, é inegável a preocupação dos crentes, tanto de serem misericordiosos, mas como também de denunciar a falta de misericórdia, de denunciar a injustiça. A igreja, logo no início, lá no Atos capítulo 6, a gente vê que eles tinham um projeto de socorrer as viúvas. Como a gente já falou, as viúvas de fato era alguém na sociedade que sofria muito, né, porque não ficava sem sustento. Tanto é que nasce dessa necessidade a diaconia. Os diáconos nascem dessa necessidade de ajudar as viúvas da igreja. A palavra está muito envolvida com essa ideia de serviço humilde às necessidades das pessoas, as necessidades mais práticas. Então, a diaconia surge na igreja para ser esse braço, para ser essa voz, para ser esses homens levantados por Deus, para serem misericordiosos com aqueles que estão na comunidade passando necessidade. No entanto, meus queridos, fica claro que a igreja e os textos que nós lemos, como o de Jesus, fica muito claro mais ainda, que nós deveremos, sobretudo, ajudar os irmãos da igreja. Mas será que também temos obrigação de ajudar aqueles que estão fora da igreja? É verdade que quando a gente olha para o Antigo Testamento, a legislação ela deixa claro que o povo de Deus deveria ajudar aqueles do povo que estavam passando necessidade. Isso é claro para nós. Mas no Novo Testamento, embora nós tenhamos alguns textos que deixam claro isso, de que nós devemos ajudar a nossa família da fé, nós não podemos ignorar, inclusive o próprio Gálatas vai falar isso, né? Paulo lá em Gálatas, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Mas antes ele falou uma coisa aí, o bem a todos. Então ajudar a todos não é opcional. É claro que há uma hierarquia. Primeiro eu tenho que me atentar para a minha família, família de sangue, aquele que está perto.
Não tem sentido eu ver a minha família passando necessidade e ajudar alguém de fora da minha família. Nessa escala, a minha família primeiro, depois a família da fé e depois os de fora. Então, pensando nisso, eu acho que uma parábola, um texto que mais fala sobre essa ideia, né, eu acho que é a explicação mais notável e poderosa de Jesus sobre esse significado desse amor ao próximo, a gente encontra na parábola do bom samaritano. Abram, por favor, Lucas capítulo 10, para a gente objetivamente expor aqui. Jesus aqui revela bem, deixa isso muito claro, né? Sim, a gente vê no Novo Testamento essa ideia de que devemos ajudar primeiro os da família da fé. Aqui na parábola, Cristo amplia essa ideia. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Diz assim a palavra de Deus: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu: Amarás o Senhor a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 28. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Esse jovem chega diante do Senhor fazendo uma pergunta, e Jesus de alguma forma dobra ele e parece que ele entendeu que devia algo a Cristo, né? Dá uma impressão de que ele foi confrontado por Cristo aí, parece que devia algo a ele. E a gente vai ver aqui que Jesus, ao responder com uma pergunta, vai falar de algo extremamente profundo para nós. Fala sobre o amor, sobre o que era esse amor ao próximo, quem era o meu próximo. Lá em 1 João capítulo 4, 20, ele diz: Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Se nós amarmos apenas as pessoas, meus queridos, nós somos ateus. Não podemos amar só as pessoas, temos que amar a Deus também. Mas não podemos amar somente a Deus e não amar as pessoas, porque nós nos tornamos religiosos demais, ao ponto de Deus chamar a nossa atenção e nos exortar. Então, tudo é o equilíbrio. Nós não podemos olhar demais somente para o alto, não podemos olhar demais somente no espelho. Nós corremos esse sério risco de olharmos para o alto e para o espelho. Vivemos um mundo extremamente individualista, egoísta, egocêntrico, onde tudo tem que girar em torno de si mesmo. Nós não podemos cometer esses 2 equívocos extremos, de olhar somente para cima, mas temos que olhar também para frente, para os lados. É sobre isso que Cristo está falando para nós nessa parábola. Aí no verso 28, 29 diz assim: o jovem querendo justificar-se. É como se de alguma forma, quando Jesus diz assim: tu conhece a lei? Conheço. O que é que a lei diz? É quando ele fala, parece que a consciência dele acusa, porque o texto diz: querendo justificar-se. É como se ele estivesse percebendo ali que ele não estava diante de qualquer homem. É como se ele estivesse percebendo ali que Jesus estava lendo a sua alma, e ele estivesse dizendo: caramba, ele me vê e ele sabe que eu não consigo fazer tudo isso.
E aí ele pergunta: quem é meu próximo, né? Ele vê que ele está meio que culpado aqui, e aí ele quer testar Jesus. Lembre que essas perguntas sempre eram feitas com o objetivo de testar Jesus e de alguma forma pegar Jesus para condená-lo. Quando era feita por um líder, por um religioso, era sempre essa ideia, né? De tentar pegar Jesus aí num tropeço da lei ou ao que ele falasse, para que ele fosse julgado. E aí ele pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Para os judeus, a palavra próximo dava uma ideia, porque quando ele pergunta isso, ele já sabia a resposta. Porque próximo para eles eram os próprios judeus. Não somente os próprios judeus, mas os judeus autênticos, os originais, não os fakes. Porque existia judeu fake naquela época, para aqueles que se consideravam os originais. Não sei se vocês sabem, mas depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em 2 tribos. E duas tribos, esses 2 reinos, 12 tribos, essas 12 tribos dividiram em 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. E estes 2 reinos, eles caíram em mãos inimigas, assírios e babilônios. E infelizmente, o reino do norte, né, que tem a capital em Samaria, cai nas mãos dos assírios. E os assírios, eles tinham uma política interessante. Eles traziam povos estrangeiros para a terra que eles conquistavam, pegavam gente daqui e levava para lá. Então houve uma mistura muito grande desses judeus. Por isso que os judeus do sul não consideravam os judeus do norte como originais, mas como fakes. Então existia uma rivalidade muito grande. A capital do reino do norte era Samaria. Por isso um problema entre os samaritanos e os judeus originais, os autênticos, né? Eles olhavam meio que atravessado para os samaritanos. Se você queria xingar alguém naquela época, você era chamar ele de filho de samaritana. Era um xingamento horrível. Então, até pior do que você pensou aí. Era horrível. Então, você vê, havia uma rivalidade muito grande e um desdém, né, em relação aos judeus do sul em relação aos judeus do norte. Aí você vai ver aqui uma coisa interessante. Você vai ver alguém semi-morto. Aí agora você vai ver um samaritano tendo compaixão. Algo que Cristo demonstrou claramente no Novo Testamento, sempre compaixão. A possibilidade de sentir a dor do outro. A possibilidade de não só sentir a dor do outro, mas participar da dor do outro. No sentido de tentar amenizá-la. No sentido de tentar ser resposta de oração na vida daquele que estava precisando. Cristo demonstrou isso claramente. A compaixão, ela também nos dá a capacidade de preservar a nossa humanidade. Porque na medida que nós estamos passando ou participando da vida do outro, com suas lutas, com suas limitações, com suas angústias, com seus sofrimentos, nós também nos percebemos que não somos tão diferentes assim. Não somos tão diferentes assim. Nós também temos as nossas lutas, nós também temos as nossas ambiguidades, as nossas angústias. Então, a compaixão também nos ajuda de alguma forma a preservar a nossa humanidade, de nos percebermos tão frágeis, tão vulneráveis, né? Tão muitas vezes incapacitados, impotentes. Por outro lado, infelizmente, a nossa sociedade não estimula a compaixão. Ela não estimula a compaixão. Isso é uma grande verdade. E quando nós vivemos numa sociedade que não estimula a compaixão, vai gerar cada vez mais um abismo entre as pessoas. Porque a gente precisa, todo tempo, se mostrar melhor do que o outro. Diferente de compaixão, a nossa sociedade, ela estimula a competição. E aí eu tenho que estar sempre provando o tempo todo que eu sou melhor, que eu sou mais bonito, que eu sou mais bonita, que eu sou mais inteligente, que eu sou mais rico. Então, a compaixão, infelizmente, tem deixado de ser uma marca importante na nossa vida. E nós temos trocado a compaixão pela competição. Mas uma das grandes marcas, meus queridos, da igreja de Cristo é a compaixão. Porque ele também teve essa marca no seu ministério. É a capacidade da gente ver a dor do outro, de sentir a dor do outro, de se acolher o outro em suas dores, de se envolver com a sua dor, com a sua aflição. Infelizmente nós temos perdido isso porque nós estamos mais preocupados com as nossas dores somente, com os nossos problemas somente. Não podemos deixar, meus queridos, que sejamos engolidos pela cultura da competição, por este mundo que infelizmente não prega a compaixão.
está morrendo, chega e termina de matar. É mais ou menos isso, né? O que nós temos visto no mundo. A competição, infelizmente, me faz sempre enxergar o outro como um adversário, mas a compaixão me faz enxergar o outro como o próximo. Como o próximo. Quem é o meu próximo? Olha o que o samaritano fez. Para ser o próximo de alguém, muitas vezes eu terei que assistir o outro com aquilo que eu tenho. E no Novo Testamento é incrível, porque você vê um texto de Efésios, Paulo falando lá em Efésios capítulo 4, verso 28, espelhando uma realidade lá do Antigo Testamento, quando ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Por quê? Antes trabalhe, beleza, trabalhe, para quê? Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Olha que coisa maravilhosa. Você não seja preguiçoso, trabalhe, mas trabalhe não só para o seu próprio deleite. E às vezes as suas orações não estão sendo respondidas porque você está pensando e pedindo só para você mesmo. Isso é o que estou falando, é a própria Bíblia. Tiago vai falar isso. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe para ter com que ajudar os que precisam. Você vê que a lógica do reino, a lógica do evangelho é diferente da lógica do mundo. Eu não trabalho apenas para produzir riqueza para mim, eu não trabalho apenas para satisfazer os meus desejos e conquistar os meus sonhos, mas eu trabalho também para abençoar o que precisa. Eu não vivo para mim mesmo. Então, quando nós entendemos isso, nós passamos também a valorizar mais as pessoas do que as coisas. Entendendo que quando Deus me abençoa, não é para o meu próprio deleite, embora seja também, mas é também para que eu transborde, mas é também para que eu seja bênção na vida daquele que precisa. O samaritano entendeu isso. Primeiro passam os religiosos, insensíveis, muito mais preocupados com chegar na hora do culto, muito mais preocupado como o levita, o assistente do sacerdote aí, né? Vamos dizer que o levita seria uma espécie de diácono, muito mais do que um cantor. Não, eu tenho que chegar, o cara está lá morrendo, quase morrendo, passa e vai embora. Primeiro passa o pastor, olha, não é comigo, eu tenho que ir para o culto. Depois passa o diácono, olha, passa o presbítero, olha. Aí vem um samaritano. Vem um samaritano. Jesus foi bem cirúrgico em colocar o samaritano aí. Aí vem um samaritano, vem com seu animalzinho, aí ele desce do animal, socorre aquela pessoa. Isso me mostra algo importante. É que para nós termos compaixão, é preciso nós sairmos da nossa zona de conforto. Precisamos sair da zona de conforto para termos compaixão. Porque o samaritano certamente tinha um destino para ir. E ele não saiu de casa naquele dia para ajudar aquela pessoa que estava precisando. E muitas vezes nós agimos como esses religiosos. Não só em relação à igreja, mas de forma geral na nossa vida diária. Passamos e fazemos de conta que não temos nada a ver. O que é que eu tenho com isso? Eu não tenho culpa da pobreza dele, eu não tenho culpa dele ter acontecido isso, eu não tenho culpa dele estar passando por isso, então não é sobre mim, é sobre você sim, à medida que você conhece a necessidade do outro. Então, esses homens passaram de largo e Jesus disse: não, mas o samaritano veio e desceu do seu animal. Olha, ele saiu da zona de conforto porque ele estava indo para um destino diferente, e agora porque ele desce do seu animal e agora ele vai numa direção diferente. Ele muda a direção por causa da necessidade do outro. Ele deixa a sua agenda de lado por causa de alguém que estava precisando de um socorro iminente, urgente. Ele não só faz isso, ele vai para a hospedaria agora. Ele gasta dinheiro do bolso dele, meus queridos. Muitas vezes não é um dinheiro que nós temos que gastar ou investir na vida daquele que está precisando. Às vezes é o seu tempo, por exemplo. Quantos não estão precisando de alguém para desabafar, de alguém para que ore por ele simplesmente? Às vezes não é o dinheiro, às vezes pode ser algo que Deus lhe deu para você ser bênção na vida do outro, questão financeira mesmo, se você pode fazer e ajudar. Esse homem, nós não sabemos muito sobre os dados da vida dele, mas o fato é que ele gasta 2 denários. 2 denários eram 2 dias de trabalho. Ele gasta com aquele homem. Ele faz uma oferta sacrificial, ele divide.
Ele cuidou, ele investiu na vida daquele homem. Veja que ele entendeu, e aí Jesus vai dar essa resposta agora para o jovem, né? Quem é o próximo? Quem é o próximo? É aquele que usou de misericórdia. Quem é o meu próximo? Quem acha que deve ser o seu próximo? Quem você acha que é o seu próximo? A pergunta é essa: quem eu devo ser o próximo? De quem eu devo ser o próximo? Porque veja que o próximo, na verdade, foi o samaritano. O samaritano. Próximo é todo aquele para você que se põe diante do seu caminho, que precisa da sua ajuda. Você pode ser o próximo dessa pessoa que está precisando de ajuda. E Jesus, é bem interessante, para finalizar, que ele usa essa história, porque se ele fizesse assim, se ele usasse o samaritano lá na rua, morrendo, certamente o judeu ia dizer: oxe, cara, eu não ia socorrer nunca, loucura, claro que a gente não vai socorrer. Mas ele faz o inverso, ele coloca um judeu lá e coloca um samaritano ajudando. Porque veja só, se você estivesse morrendo na beira do caminho, faria diferença para você quem lhe socorresse? Se alguém viesse lhe socorrer, você ia perguntar assim: você é crente, meu filho? É da presbiteriana, porque se não for, eu não quero que me socorra não. Você faria isso? Óbvio que não. Então Jesus, ele trabalha aqui para que aquele jovem fique sem saída. Fique sem saída. E realmente entenda que o próximo é todo aquele que se colocar diante dele com necessidade. É uma sacada muito grande do Senhor. Esse samaritano, né, que socorre, esse homem que está aí semi-morto, é uma alegoria, uma ilustração muito interessante. É uma ilustração que me faz pensar sobre o grande samaritano, sobre aquele que nos socorreu, não quando nós estávamos mortos, semi-morto, mas quando nós estávamos de fato mortos em nossos delitos e pecados. A história do samaritano nos fala sobre um grande samaritano, sobre um Deus que não passou de largo, sobre um Deus que olhou para mim e para você e viu em nós alguém morto, e viu em nós alguém incapaz de fazer algo para agradá-lo, alguém que estava ali morto em seus delitos e pecados, alguém que estava ali sujo de lama, alguém que não desejava ele, e mesmo assim, o nosso grande samaritano desceu da sua glória, esvaziou-se da sua glória, se fez gente. Veja só, o Deus se fazendo gente, se limitando às leis que Ele mesmo criou, se humilhando. O grande samaritano nos salvou. O grande samaritano se esvaziou e pagou um alto preço, não 2 denários, mas com sua própria vida. Pagou um alto preço, bebendo o cálice da ira do Senhor, que nós deveríamos beber por ser quem somos. Porque não se engane, o Deus que é justo, que tem esse aspecto da misericórdia, de que dar aquele vulnerável e o trata ao vulnerável como ele deve ser tratado, é o mesmo Deus que um dia, meus queridos, também julgará os vivos e os mortos. É o mesmo Deus em que o pecador que não se arrepender dos seus pecados, aquele que não crê em Jesus como seu Salvador, como seu grande samaritano, vai ser punido. Não se engane, não se engane. E não ache que ao dar esmola, ao ajudar as pessoas, isso vai levar você para o céu, porque não vai. Não há uma condição para você ir para o céu dar esmola. Não, a condição é crer em Cristo. E aquele que um dia creu em Cristo e confessou os seus pecados e admitiu a sua miserabilidade, admitiu que estava precisando de um Salvador para lhe salvar, lógico que esse vai expressar o caráter agora de Cristo em suas ações. E um aspecto do caráter de Cristo é ser justo, não só de dar ao outro aquilo que ele merece, no sentido de lutar contra as injustiças desse mundo, mas também de ser resposta de oração na vida dos necessitados. Essas são marcas de alguém que foi salvo. Não faça isso para merecer a salvação, mas faça isso porque você já um dia foi encontrado pelo grande samaritano, por aquele que lhe salvou de quem você é, por aquele que lhe tirou das trevas e te levou para o seu reino do Filho do seu amor. É isso, meus queridos. Precisamos, como igreja, como instituição, termos misericórdia dos que precisam, e precisamos, como irmãos,
também sermos assim. Não podemos fazer de conta que não temos nada a ver, se soubermos que um irmão está passando por necessidade. Se você soube, a partir daquele momento, você tem responsabilidades para com ele. Nem que seja comunicar aos líderes da igreja a necessidade daquele irmão, se você não pode supri-la, mas você passa a ter responsabilidade diante da necessidade daquele irmão. E quiçá a gente possa também extrapolar os muros da igreja e um dia também sermos bênção na vida daqueles que estão fora dela, ajudando os que estão de fora também, com algo que possa ser útil para a vida deles. Não porque a gente faz isso para pescá-los para a igreja, não, apenas como um ato de misericórdia. Apenas como um ato de misericórdia. A gente dá a cesta básica não é para que a pessoa venha para a igreja, é só um ato de misericórdia, como Deus nos ensina. Deus nos ensina a suprir aqueles que estão necessitados. Vamos ficar de pé, meus queridos. Vamos pedir para que Deus nos ajude, possamos estar cheios dele a cada dia. Somente seremos capazes de fazer a sua vontade se estivermos cheios de Deus. Cada vez mais se deixar ser cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo produza o fruto em nossas vidas, que possamos expressar o caráter de Deus, o caráter de Cristo na nossa vida, na vida daqueles que precisam. Que você se coloque diante de Deus, orando para Deus: Deus, me ajuda a ser resposta de oração na vida daquele que está precisando de uma palavra, do meu ouvido, ou daquilo que o Senhor me deu como um bem, para que eu possa também ajudá-lo. Vamos louvá-lo, Senhor, e dizer: ajuda-nos, Senhor, que nós tenhamos mais de Ti. Mais de Ti. Eu diminua, Ele apareça. Agora e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos. Senhor Deus e Pai, ó Deus, nós te agradecemos porque um dia Tu nos encontraste. Nos encontraste, Senhor, mortos, não semi-mortos, mas mortos espiritualmente. E como grande e bom samaritano que és, viesse ao nosso encontro para nos salvar de quem somos, nos salvar da justiça de Deus. Obrigado, Cristo, que essa nova criatura que somos agora em Ti possa nos fazer expressar o caráter de Cristo na nossa vida, nas nossas relações, que possamos ser também uma espécie de bom samaritano, assim como Tu fostes conosco, possamos ser na vida daqueles que precisam. Não temos poder para salvar as pessoas, só Tu tens, Senhor, e a Tua igreja, ela tem a missão primordial de pregar esse evangelho, que tem o poder para salvar as pessoas, mas nós não podemos negligenciar, sermos omissos também na responsabilidade que temos de ajudar os mais necessitados, principalmente, ó Pai, os da nossa família e
também o da família da fé. Que essa igreja, que cada um de nós seja bênção um para o outro. Que não haja entre nós pessoas necessitadas, pessoas que estão passando por fome, por nudez. Que não haja entre nós pessoas avarentas, que acham que tudo que tem é para si mesmo. Que possamos ser, Senhor, gratos a Ti, dando um pouco de nós, do nosso tempo, dos nossos bens, para abençoar a vida daqueles que precisam. Porque Tu destes muito mais para nós, ó Pai. Tu destes o Teu Filho amado para morrer por cada um de nós, sem nós merecermos, quando nós éramos inimigos Teus. Pai, que possamos refletir essa misericórdia na nossa vida, Senhor. Que possamos pedir a Ti a cada dia. Nos ajuda, Pai, a sermos bênção, resposta de oração na vida daqueles que estão diante de nós com necessidades. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos. Vamos cantar todos juntos. Que Ele